Museu da Imagem do Som, também vai ser inaugurado no final de 2012, nós começamos o projeto com a elaboração de um concurso internacional de arquitetura, e o vencedor foi o escritório de Escofidio, lá em Renfrew, de Nova York. Eles têm vários projetos, conceitos. Eles trabalham muito, é um escritório de arquitetura, mas que também trabalha com artes. Então, eles conseguem entender profundamente as necessidades de museus. O conceito é muito bonito do projeto, porque ele casa muito bem com o conceito curatorial, que estavam nascendo em paralelo. Então, o projeto arquitetônico nasceu de uma interpretação da calçada de Copacabana, que vai sendo dobrada e que vira um bulevar vertical que percorre o edifício. Então, na verdade, as pessoas, é um bulevar que vai ser livre, de livre acesso, então que as pessoas vão poder circular pelo edifício, subir o edifício, acessar os programas periféricos, e vão poder desfrutar essa vista de Copacabana, que hoje ela é disponível só para pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, para quem tem apartamentos na beira-mar, ou para quem pode ficar nos hotéis da Avenida Atlântica. Então, era uma das premissas do edital do concurso a disponibilização dessa vista de Copacabana. Os nossos desafios da arquitetura são bem importantes, porque, na verdade, é um museu que já existe. Então, como que a gente faz que já é muito importante, que já tem a sua identidade, né? Então, como que a gente concebe um edifício novo para o MIS, que já é um museu tão presente no imaginário carioca, né? Como também que nós inserimos esse prédio, que tem que ser um prédio contemporâneo, um prédio de destaque, como que a gente insere nesse paredão tão harmônico e tão importante de Copacabana, né? E a questão das limitações dos parâmetros do terreno, dos parâmetros urbanísticos, a gente está tendo que estudar muito a questão da setorização, fluxo, porque nós temos públicos muito diferentes no MIS, né? Então, você tem um público de visitação, você tem um público de pesquisadores, vai ter uma produção cultural, que eu vou explicar para vocês. Então, são públicos com necessidades bem específicas que a gente tem que estudar a setorização e o fluxo no projeto. O conteúdo, então, o MIS, apesar de ser esse museu aí que já está aí há tanto tempo e tão respeitado, na verdade, a sua coleção é pouco disponível, né? As pessoas não têm acesso de uma forma tão direta e tão sistematizada. Então, o grande desafio do conteúdo é como você pesca as pérolas, o que é mais importante nesse acervo, que você consegue disponibilizar para o grande público. A gente vai elaborar uma exposição de longa duração com as melhores peças do acervo, né? Claro, sem esquecer a função que o MIS tem hoje tão importante, de ser um centro de pesquisa, de ser um centro de documentação, né? A curadoria está inserindo um conceito que chama fábrica cultural. Então, o MIS é produtor do seu próprio acervo, né? Essa é uma grande peculiaridade do MIS. Hoje, um dos maiores programas que eles têm são os depoimentos para a posteridade, né? Então, como que a gente vai potencializar essa produção, né? O MIS fazendo o seu próprio acervo, que é um museu do presente, né? Não é um museu do passado. E a resposta do conteúdo, então, como que a gente atende de maneira satisfatória todos esses públicos, os pesquisadores, visitantes, as pessoas que estão interessadas em entretenimento. Então, o museu que vai estar localizado, então, vai ser o Museu da Identidade Carioca, né? Esse é o posicionamento do novo MIS. Ele vai estar localizado no ponto mais importante do país, mais conhecido internacionalmente, a Praia de Copacabana, né? E a gente acredita que vai ser a vitrine cultural do Rio para o Brasil e para o mundo. Os conceitos, então, são transformar a memória em produto cultural, expandir e modernizar o Centro de Documentação e Pesquisa. Então, a gente está fazendo um trabalho de digitalização do acervo, sistematização do banco de dados, dar visibilidade e facilitar o acesso a esse acervo, tanto para visitantes quanto para pesquisadores, e ampliar as ações educativas, né? Criando espaço exclusivo para essa atividade, criando um programa bem sólido de ações educativas, e com um conceito que a curadoria entende, a gente entende que a paisagem do Rio, o Rio hoje, as manifestações culturais que foram produzidas no Rio, hoje elas são reconhecidas como nacionais, elas foram emprestadas como identidade nacional, né? E muito de como a paisagem do Rio contribui para essa criatividade, essa efervescência local, né?
O Baixo Atlântica é o pavimento de chegada do prédio, então vai ser um pavimento totalmente livre, público, e com esse conceito de baixo, né, que é muito presente na cultura carioca, que é o ponto de encontro das pessoas. Então a gente acredita que aí vai ser o ponto de encontro de Copacabana. Né? Então, espaço público com o conceito de continuação do passeio, né? E que vai dar acesso direto às exposições temporárias. O segundo pavimento é chamado de Espírito Carioca. Então, no Espírito Carioca, o curador quer falar do humor, rebeldia e festa, que são as características que são muito fortes no carioca, né? Que marcam o modo de ser carioca. Então, vai ter a primeira sala, vai chamar Salão do Humor Carioca, que vai tratar de peças, das peças mais importantes, de comédia, de filmes, de cartoons. Vão ter, basicamente, a gente está contando aí mais ou menos 100 audiovisuais que vão ser produzidos. A segunda sala é a Rio 40 Graus, então uma sala que vai contar as manifestações que aconteceram na cidade, então Revolta da Chibata, Passeata dos 100 mil, então como essa questão das manifestações, da rebeldia, é presente na cidade. E a última sala desse nível chama Salve Carnaval. Então, uma sala que vai ser uma sala toda espelhada, experimental, que a gente vai contar a história do carnaval e que vamos levar o visitante a ter uma experiência, não sei se a gente já está na outra, 5 minutos, uma experiência sobre o carnaval. O segundo nível é o nível da música. Nós temos 4 salas, a banda vai contar basicamente a história dos instrumentos e como que o Brasil se apropriou de instrumentos clássicos para fazer a sua própria música. Então, qual a importância do piano na música brasileira, o que o Tom Jobim mudou na forma de tocar piano para o mundo, o choro e o samba. A terceira sala, a sala do rádio, então vai falar muito das locutoras de rádio, da Rádio Nacional. E a última sala chama Carinhoso, que vai ser um espaço de fruição musical, onde são totens que as pessoas vão poder sentar e vão poder ouvir um bom recorte curatorial de choro, de bossa nova, o só do Vinícius. Então, é um espaço de fruição. O terceiro nível chama Alegres Trópicos, então vai falar dos nossos principais produtos de exportação, que é a Carmen Miranda e as novelas. O nível É Sol, É Sal, É Sul vai mostrar basicamente a evolução da cidade através das panorâmicas do Malta e do Guilherme Santos, que a maior parte do acervo está no MIS, então são panorâmicas belíssimas que vão falar da cidade, da natureza e do cinema da cidade. E a boate, quando ela é inserida no percurso museográfico, ela vai ter dois vieses. Né? O primeiro é falar sobre a história e a importância das boates em Copacabana, como que elas foram decisivas e foram importantes na criação dos ritmos e da produção cultural, musical carioca. E a segunda abordagem da boate é contar a importância da música black, da black music, na formação da música brasileira. E por último, vou apresentar para vocês o Museu da Manhã. Então é um museu que nós começamos as obras semana passada, do PIR. Nós também tínhamos bastante desafios da arquitetura. Para esse projeto foi convidado Santiago Calatrava, que é um dos maiores arquitetos hoje do mundo. A gente está muito feliz dele ter aceito o nosso convite. E a grande limitação do projeto era a altura. Nós tínhamos uma restrição para preservar a visada do Mosteiro de São Bento. Então, o arquiteto ele fez esse edifício mais linear e respeitando essa altura limite. Né? É, sem dúvida, um edifício que deveria ser um ícone, né, pela sua localização, pelo seu destaque. E é um edifício que se propõe a usar muitas tecnologias inovadoras na arquitetura. Então, ele vai gerar parte da sua energia através dos painéis fotovoltaicos. Então, é um edifício que se mexe. Essas abas, essas lamelas laterais, elas vão abrir e fechar de acordo com o movimento do Sol, e elas vão ter painéis fotovoltaicos que vão fazer essa captação da energia solar. A gente tem a própria água do mar, que é filtrada e alimenta esses espelhos da água. Na verdade, ela entra por um sistema para resfriar o ar-condicionado. Então, a gente faz o resfriamento de ar-condicionado pela água do mar. E ela volta para esse espelho da água para adquirir a temperatura, para poder voltar para o mar. Nos desafios do conteúdo, o Museu da Manhã, né? Então, é um museu que tem que sempre ser atual, ele tem que estar sempre se atualizando. Né? Além disso, o suporte tem que ser sempre atual. Né? Como que a gente usa também a ciência e a tecnologia para apoiar essa narrativa do museu.
Não é um museu de ciências e tecnologia, eu vou entrar no conceito do conteúdo para vocês, mas é um museu que usa a ciência e tecnologia para contar a sua história, né? Então, a gente tem uma integração de muitos especialistas nacionais e internacionais trabalhando. Nós temos uma participação enorme da universidade nesse projeto, então muitos dos nossos consultores vêm da academia, né? E a gente também é um museu que exige que a gente pense o conteúdo em diversas camadas, né? Então, desde o cientista que quer um aprofundamento, que quer ver o seu conteúdo, sua especialidade ali muito bem tratada, muito bem refletida, até o visitante comum que quer entender o link entre todas essas ciências e todas essas questões. Então, o Museu da Manhã, na verdade, é um museu do movimento, né? Ele é um museu que vai contar a história do homem e a relação do homem com o planeta. Essa é a história principal do Museu da Manhã. E, para isso, ele vai usar a matéria, a vida e o pensamento como eixos norteadores dessa narrativa. De como hoje nós mudamos o nosso futuro e quais são as tendências, né? O que vai acontecer com o planeta daqui a 50 anos e como a gente pode atuar e como que o planeta vai reagir dependendo das escolhas que nós tomarmos agora, né? Então, o conceito do todo e da parte, do simples e do complexo, do movimento do ritmo, do hoje e do amanhã, né? E aqui um pouco vamos passar por algumas partes da integração do conteúdo com a museografia. Então, na verdade, é uma visita que já começa na praça externa do museu, então a gente já vai trabalhar essa praça de alguma forma, com algum conteúdo, aqui são referências, né? Pompidou em Paris, então essa é a fachada, então como que a gente pode ativar essa fachada e já, na fachada do museu, a gente já começar a trabalhar com o conteúdo. O átrio, né? Então esse átrio maravilhoso, né? Como que a gente pensa em um elemento, um ícone que marque, seja o símbolo dessa chegada ao Museu da Manhã. A visita, então, começa por essas, na verdade, a gente entra, o público vai entrar por aqui, e vai se dividir aqui, é o anfiteatro no térreo, e vai subir, a visita vai começar pelas duas rampas laterais. Como que a gente usa a rampa também para já começar esse percurso. Depois que a gente sobe essa rampa, que chega aqui, nós temos uma grande vitrine para a Baía de Guanabara, e essa é a saída. Esse é o pavimento térreo. Então, nós vamos ter uma área educativa. Nós temos também dois grandes espaços do museu. Um é o chamado Centro de Referência das Profissões do Amanhã, então um espaço que a gente quer disponibilizar para a população, para que a gente possa informá-los sobre quais são as profissões do amanhã, o que está surgindo. São hoje profissões que daqui nossos filhos ou nossos netos vão trabalhar que nem existem, né? Então, para ser um espaço que a gente consiga atualizar as pessoas e prestar uma consultoria, uma assistência com relação às questões profissionais. E o segundo é o Observatório do Amanhã, então é um espaço, na verdade, de monitoramento dos sinais vitais do planeta e como que esses dados, a gente vai fazer a interface com esses centros de pesquisa, com a universidade, como que esses dados vão migrar para atualizar a exposição, né? E aí a gente vai ter uma equipe uma equipe curatorial atuando diariamente para atualizar o conteúdo do museu. Essa é a perspectiva do auditório e finalizando a visita nesse restaurante, ele abre, né, e fica quase que no marquinho. E, rapidamente, então, as questões de ações educativas, né? Então, todos os projetos nós elaboramos ações educativas fortes, né, para otimizar a visita do museu, para a gente fazer atuação junto com a rede pública de ensino e para aprofundar, realmente, usar essa visita como um aprofundamento dos conteúdos que os alunos veem antes ou depois em sala de aula, né? E a questão do envolvimento com a academia, então, na criação dos nossos grupos de consultores que nos ajudam a conceber e a desenvolver esses conteúdos, né? E, por último, um programa que é desenvolvido em outra área da Fundação Roberto Marinho, que chama Travessia nos Museus, é a área de educação, e que ele também tem esse objetivo de promover atividades transdisciplinares através da metodologia do telecurso,
que otimize a visita do museu e que essas visitas aos museus complementem as atividades em sala de aula e a formação desses alunos.